Bom dia, amado e amada do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia estou aqui para nós fazermos junto a obra de Deus, né? Estou aqui para nós mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Vamos, amados irmãos, primeiramente agradecer a Deus que nós estamos vivos, estamos respirando, estamos de pé pela permissão do nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco na Tua presença mais uma vez, te agradecendo, meu Deus, porque mais um dia eu estou viva, mais um dia estou de pé, o Senhor permitiu, ó Pai. E eu agradeço ao Senhor, Pai, por mais um dia, e coloco aqui o meu dia, os meus caminhos, a minha casa, toda a minha família na direção do Senhor. Eu oro, meu Deus, pela vida dos ouvintes deste canal, os ouvintes da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida de cada um, Senhor. E direcionar o nosso dia para que tudo aconteça para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou aqui, meditar junto com os irmãos uma mensagem da palavra de Deus, mas primeiramente eu peço aos irmãos que não são ainda inscritos neste canal, se inscrevam, amados irmãos, nesse canal, para você ajudar o canal da evangelização a crescer, né? Quantos mais pessoas se inscrevem, curte os vídeos aí, deixa o joinha, mais o YouTube envia essas mensagens para mais lugares, né? E este canal aqui, amados, é exclusivamente para evangelizar, para fazer a obra de Deus, falar da palavra de Deus, né? E eu creio que Deus, dia por dia, né, Ele tem trabalhado em vidas e em corações, feito a obra dele, né? E se nós compartilharmos a mensagem de Deus com pessoas, curtir os vídeos, né, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e ele envia para mais lugares, né? Em nome de Jesus, amados, eu quero trazer uma mensagem aqui para os irmãos, né, e meditar junto com os irmãos nessa palavra. Eu peço aos irmãos, né, que esteja sempre a compartilhar, né, os vídeos com mais pessoas, porque assim você também está evangelizando, né? E as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. A palavra que eu vou hoje meditar com os irmãos está no livro de Salmos 103, o versículo 13. 103, 13 de Salmos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece as nossas estruturas e lembra-se de que somos pó. Amados irmãos, aqui Deus vem falando conosco que Ele é o nosso Pai. De fato, né, amados irmãos? Deus é o nosso Pai. Todo aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador passou a ser filho de Deus. O mundo todo, amados, o mundo todo, todas as pessoas, enquanto não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não desceu as águas batismais, ele é uma criatura que Deus criou. Foi Deus quem criou, foi Deus quem colocou no ventre da mulher o homem e a mulher que nasceu. Porque se Deus não permitir, se Deus fechar a madre de todas as mulheres, não nasce criança alguma. Tudo é permissão de Deus. E Ele fez com que todos nascessem, é Ele que criou todos. Mas Ele nos dá o livre-arbítrio para decidir se eu quero ser filho de Deus ou não. Deus não obriga ninguém a querer ser filho dele, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Então, amados, a partir do momento que a pessoa aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, aceitou ser filho de Deus. E Ele tem como filho. E Ele é Pai. E sabemos, amados irmãos, que Ele diz assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o temem. Por que que todos não são considerados filhos de Deus, amados? Porque o homem lá no mundo que espanca as pessoas, ele teme a Deus? Ele não teme. O homem e a mulher que vive a se prostituir, tem uma esposa ou um esposo em casa, mas vive uma vida de regalia no mundo lá fora, fica com quem quer, age do jeito que quer. Este tem temor a Deus?
Não tem. O homem e a mulher que vive uma vida errada no mundo lá fora, né? Que briga, que rouba, que assalta. Esse homem, essa mulher que assalta, que tira a vida de alguém por dinheiro, mata pessoas inocentes porque quer um dinheiro, um objeto. Este tem temor a Deus, amados? Não tem. Então por isso que Deus disse aqui, ó, os filhos, ele se compadece dos filhos dele que o temem. Só tem temor, amados, quem aceitou o Senhor Jesus Cristo e passou a conhecer e viver a palavra de Deus. Aí a pessoa leu-lhe, não pode roubar, não agrada a Deus. Então se ela roubava, nunca mais vai roubar. Ela sabe que não agrada a Deus. A pessoa que leu ali, ó, que os olhos de Deus estão postos sobre a terra, que ele olha, que ele vê, ele contempla os bons e os maus. Então a pessoa, ela conhece, Deus está vendo se eu pratico o bem ou o mal, Deus vê tudo. Então ela teme a Deus, eu não vou fazer mais o mal, porque Deus está vendo. A pessoa, amados, que se achava, né, o lindo, o desejado, né, a ficar com quem queria e ser muito cobiçado, a partir do momento que ele leu a Bíblia e entendeu a prostituição, o adultério não agrada a Deus, ele vai temer. Não, se eu continuar nessa prática, não agrada a Deus, Deus está vendo. Isto é temor, amados. A pessoa que gostava de comentar sobre a vida dos outros, se juntava com um, comentava do outro, se juntava com o outro, comentava do outro. Ela gostava, tinha prazer. A partir do momento que ela ouve a palavra de Deus, conhece que Deus sabe tudo, que Deus vê tudo e que Deus não gosta destas práticas, ela vai temer. Quando ela estiver numa rodinha e começar os comentários, ela vai lembrar: Deus está vendo e Deus não gosta. Então ela não vai fazer. Isto é temor, amados. Temor não é ter medo de Deus. Eu tenho medo porque Deus pode pôr as mãos sobre mim. Um fato é, ele pode. Mas Deus não quer que nós tenha medo dele. Não, Deus não quer. A mesma coisa nós, pais. Por isso que ele se compara com os pais. Nós não queremos que os nossos filhos tenham medo de nós. Porque aí nós vamos se parecer com um bicho. Os nossos filhos ter medo de nós. Vamos se parecer com um bicho. Nós queremos que nossos filhos temam os nossos ensinamentos. Que eles nos honrem. E assim é Deus. Então, amado irmão, a palavra de Deus nos disse: assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então Deus está dizendo que ele se compadece de todos? Do mundo inteiro? Não. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor Deus se compadece daqueles que o temem. O homem e a mulher que teme a Deus, ele tem Deus na sua vida 24 horas. Temer a Deus é como eu já disse, é você temer fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu não vou fazer porque isso não agrada a Deus. Eu não vou ir naquele lugar porque Deus não se agrada. É temer a Deus, não é ter medo de Deus, né? Porque Deus não é mau, Deus não é bicho para ter medo de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Ele se compadece daqueles que o temem. Então o mundo inteiro diz: mas Deus está cuidando do mundo inteiro. De fato, Deus olha pelo mundo inteiro. Por quê? Porque há muito homem, muita mulher de Deus orando pela humanidade toda. Há muito homem e mulher de Deus orando pela geração toda, orando pelo próprio país, orando pela própria nação, orando pela própria cidade. E a oração do justo tem muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Mas o olhar especial de Deus da parte dele está sobre os justos, sobre aqueles que temem a ele. Então não é sobre o mundo todo.
Então é por isso, amadas irmãos, que acontece todas essas catástrofes em certas cidades, maremotos, terremotos, destruição. Sim. E Deus só livra aqueles que são dele, que temem a ele. Aqueles que não temem a Deus, não têm a mão de Deus posta sobre eles. Esta é a palavra de Deus, amados. Não sou eu quem diz, né? Quem sou eu para dizer algo que Deus faz ou não faz, né? E disse mais o Senhor: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Deus conhece, amados, todos nós. Deus sabe da minha capacidade. Talvez eu mesma não sei. Deus sabe como eu vou reagir com certas situações que vai me aparecer. Eu talvez não sei. Quem de nós já não parou um dia e disse: ai, se acontecesse isso comigo, não sei como que eu ia agir. Né? Quando acontece algo com um vizinho, com alguém, o que nós dizemos? Misericórdia se fosse comigo, né? Nós não sabemos a nossa ação quando vai vir o problema, mas Deus sabe. Deus conhece eu mais do que eu mesma me conheço. Por quê? Porque foi Ele quem me fez. Ele conhece o irmão, a irmã. Ele sabe da tua capacidade para servir a Ele. Ele sabe da tua capacidade para resolver os problemas. Ele sabe das tuas fragilidades. Ele sabe. Porque diz a palavra de Deus, Ele sabe e lembra que nós somos pó. Amados, Deus lembra que nós somos pó. Nós não somos nada. Nada. Nós não somos ninguém. Miserável do homem e da mulher que se acha alguém importante na sociedade, ou importante na igreja, ou importante em uma cidade. Miserável. Não existe homem e mulher diferente um do outro. Todos nós somos feitos do barro. Todos nós viemos do pó e todos vamos voltar para o pó. Não existe um diferente na face da terra. Pode existir diferenças de cor, de raça, de patamar financeiro. Mas em matéria, somos todos iguais. E disse a palavra de Deus, né? Pois o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece. Por que então, amados, nós temos que confessar, irmã, então, para Deus as coisas se Ele conhece? Porque nós temos que ter humildade. Ele nos ensina. Ter humildade. Deus nos ensina. Nós temos que reconhecer a nossa falha, reconhecer as nossas fraquezas. Nós temos que nos humilhar perante Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Eu adquiro intimidade com Deus na minha caminhada diária, temendo, obedecendo e orando. Oração é falar com Deus. Nas minhas orações eu exponho tudo para Deus. O que me fez feliz, o que me trouxe prazer, o que me trouxe desgosto, o que me trouxe tristeza, eu exponho tudo para Deus. Porque Deus, amados, Ele sabe de tudo, Ele vê tudo, sim. Mas como sempre disse, Deus não é invasor da vida de ninguém. Deus não se apropria da vida de ninguém sem ninguém querer. Então, se eu quero Deus na minha vida e as coisas de Deus, eu tenho que me expor, eu tenho que buscar, eu tenho que dizer que eu quero. Então, amados irmãos, a palavra de Deus hoje veio nos ensinar isso. O Senhor disse que Ele é como um pai que compadece dos seus filhos. O qual pai, a qual mãe que não tem dó dos seus filhos, amados? Por mais que seja um filho rebelde, um filho teimoso, um filho que nos causa dor, que nos causa mágoa, que nos causa lágrima, por mais que seja aquele filho que está sempre nos dando problemas, porque tem, amados. Toda família tem. Mas o pai nunca vai olhar com olho de mágoa, de raiva, de ira. Se existe um pai que faz isso, este pai nem é digno de ser pai. Por quê? Porque o amor fala mais alto.
Quantos filhos que desobedecem os pais, que teima, que faz o que o pai não gosta, que irrita o pai, que ira o pai, mas na hora que ele precisa, que ele grita socorro, que ele está padecendo, o pai está lá pronto para ajudar, para socorrer, pronto. Nem lembra da desobediência, nem lembra daquilo que o filho fez de errado, porque é pai. E assim disse Deus que ele é com os seus filhos. Porque, amados, se Deus for olhar para as nossas falhas, para os nossos pecados, se Deus for olhar para o quanto nós somos falhos, Deus não olha para nenhum de nós. Deus rejeita todos nós. Porque por mais que eu queira servir a Deus de todo o meu coração e tente de todas as maneiras, todos os dias eu vou ter falha. Todos os dias eu vou ter iniquidade. E Deus conhece. Por isso que ele entende, por isso que ele entende, por isso que ele perdoa. E ele diz que cada dia que eu me humilhar na presença dele, ele me perdoa e já não lembra mais dos meus pecados. Mas é necessário que nós tenhamos uma vida diária de oração e intimidade com Deus. Para ele, amados, estar conhecendo nós, o nosso caráter, e nós estar desenvolvendo um caráter de filho para com o nosso Deus. Amém? Então a palavra de Deus hoje veio nos ensinar, amados, nós ser filho obediente. E a palavra de Deus veio nos ensinar, amados, que Deus conhece nós que somos pó. Então ele não espera muito de nós. O que Deus espera de nós quando somos filhos é que nós sirvamos a Ele, que nós tentamos mudar diariamente, caminhamos uma caminhada de transformação. Mas a transformação mesmo vai se concretizar na nossa vida, amados, só quando nós morrermos e levemos uma vida de santidade aqui, então Deus nos transforma para entrar no céu. Aí se confirma a transformação, porque a nossa vida aqui, a nossa caminhada é de mudança diária, de tentativa diária, de correção diária. E Deus sabe que nós somos sujeitos à carne, ao pecado. Deus sabe, Deus nos conhece. Porque disse o Senhor, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece dos que os temem. Então, amados, a palavra de Deus é bem explícita, é bem explicada. Deus se compadece dos filhos dele que o temem. Aquele que não faz as coisas erradas porque teme a Deus. Então, aquele filho que é filho de Deus, mas ele é desobediente, ele não tem temor a Deus. Ele conhece que Deus não gosta. Ele conhece que entristece a Deus suas práticas, mas ele não teme a Deus. Deus não se agrada, mas fazer o que eu quero fazer, eu gosto, eu vou fazer. Igual o filho rebelde que nós temos. Igual o filho desobediente que nós temos. Ele sabe que não é o que a mãe gosta, o pai gosta. Ele sabe que o pai e a mãe gostariam que fosse diferente. Mas ele diz, eu gosto e eu vou fazer, eu me mando. Então este filho, os olhos de Deus não estão postos. Está bem explícita a palavra de Deus aqui. Então, amados irmãos, Deus está nos ensinando que Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra de que nós somos pó. Então, amados irmãos, vamos reconhecer que somos pó, vamos reconhecer que não somos nada sem Deus, vamos pedir a Deus nas nossas orações que Ele coloque temor diário na nossa vida, vamos pedir a Deus que esse temor seja tão grande, tão grande, tão grande, que nós não conseguimos mais fazer as coisas erradas, para que os olhos do Senhor estejam postos sobre nós 24 horas. Amados, eu confesso aqui para os irmãos, né? Eu digo aqui, né, que eu não vou falar de mim, né? Mas como eu sempre digo para os irmãos, de toda palavra que Deus traz para eu ministrar, Deus sempre me lembra de um testemunho, né? Amados, eu fui uma pessoa tão arrogante, tão miserável, insistente no erro, e que eu tinha um temor tão grande, né? Eu fazia uma coisa assim que não agradava a Deus e eu ficava dias orando, pedindo perdão, sofrendo comigo mesmo, sofrendo. Com dor, com tristeza na minha alma. Eu dizia, por que eu fiz? Por que eu fiz? Eu sabia que Deus não gosta e eu fiz. Eu sofri. E muitas das vezes, sabe, os irmãos sabem do que eu falo aqui, né? A carne falava mais alto e eu dizendo no meu coração, Deus não gosta, eu não posso fazer porque eu vou sofrer depois, porque eu não vou, porque depois eu vou sofrer. E a carne conspirava mais forte, né?
E o que eu sempre disse, eu vou dizer a verdade aqui, amados. Muitas das vezes eu dizia comigo mesmo, por que eu tenho que ter temor a Deus? Muitas das vezes eu dizia comigo mesmo, eu odeio temor a Deus. Eu dizia comigo mesmo, amados, muitas das vezes, por que eu tenho esse temor? Por que não sai esse temor de mim? Porque, amados, o temor era tão grande que às vezes me impedia. A carne estava conspirando, desejando, saltando de querer fazer. Mas o temor era tão grande que não deixava. E aí ficava ali, né, o espírito e a carne brigando. E eu muitas vezes dizia, eu não queria ter temor a Deus. Eu queria ser uma pessoa vazia do temor, porque para mim poder fazer o que eu quisesse da minha vida. Eu sempre pensava assim, amados. Tá repreendido em nome de Jesus se alguém tem esse pensamento, né? Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos. Mas hoje, amados, eu consigo entender. Deus criava, gerava, multiplicava esse temor em mim. Porque, amados, se eu não tivesse ainda esse temor de Deus, talvez minha vida seria pior do que foi no passado, né? Teria feito dobrado o que eu fiz de errado, né? É como eu sempre disse, se eu não tivesse o temor a Deus, né? Eu nem estava aqui mais para contar a história, né? Porque todos nós sabemos, né? Que quem procura, acha. Já tem esse ditado, né? E eu só procurava, né? Então, amados, se eu estou de pé, né? Ainda vivo para falar da palavra de Deus, é porque ainda tinha temor. O temor estava em mim. É assim que não multiplicou ainda as minhas iniquidades, né? Porque o homem e a mulher que não tem temor a Deus, amados, ele não teme fazer o mal. Ele não teme. Para ele matar uma pessoa é como matar uma galinha. Para ele assaltar e tomar bens de uma pessoa na rua é como tomar um brinquedo da mão de uma criança. Para ele falar mal e conspirar um contra o outro, para ele é uma brincadeira que ele está fazendo. Para ele brigar, sair a tapa com alguém, para ele isso é simplesmente uma brincadeira de criança. Porque ele não tem temor, ele não teme a Deus, ele não sente em si que Deus está vendo e que Deus não se agrada. Então, amados, o temor de Deus é essencial para o homem e a mulher que serve a Deus e que quer ser abençoado e que quer Deus para a sua vida diariamente. O temor é essencial. Não podemos perder o temor de Deus na nossa vida. E se alguém aqui não tem o temor, né? Eu digo, peça em oração. Deus, coloque temor no meu coração, para que eu tema fazer aquilo que o Senhor não se agrada. E eu creio que Deus vai colocar temor no teu coração. A palavra de Deus diz que desde a sabedoria, quando nós não temos, se nós buscamos sabedoria de Deus para resolver problemas, para cuidar da vida, Deus nos dá sabedoria. Se nós sentimos que temos fé pequena, que não temos fé para alcançar a realização dos nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, se pedirmos em oração, Deus multiplica a nossa fé. Então, amados, tudo o que nós pedir em oração a Deus, Deus nos dá, Deus restabelece, porque Deus conhece que nós somos pó, nós não temos força de nós mesmos. Deus conhece que nós somos miseráveis, Deus lembra de que nós somos miseráveis e que Ele é quem restabelece, quem dá vida, quem sustenta, e aquele que busca o sustento e a vida nele, ele está pronto para dar. Amém? Então vamos agradecer a Deus por essa mensagem, amados, e sejam abençoados em nome de Jesus. Que o poder da palavra de Deus entre em tua vida, trazendo conhecimento, trazendo a sabedoria, o discernimento, que a palavra de Deus traga para todos os ouvintes aqui a libertação, a vitória, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro mais uma vez a Ti, Pai, te agradecendo por esta palavra, Pai, louvado, engrandecido, bendito, Orianda Labás, Orimirianda Labás, Oricanta Labás. Deus vivo e poderoso, aleluia. Obrigado por esta mensagem, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também fala comigo, aleluias.
Santo é o teu nome, Pai, aleluias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, que o Senhor não tem descuidado de mim nem um dia sequer. O Senhor tem zelado da minha alma, Senhor, aleluia. O Senhor tem zelado do meu coração. Eu peço a Deus que o Senhor nunca deixe de falar comigo, Pai. Nunca, Senhor. Esteja sempre a usar os seus vasos para falar comigo, Senhor. Nunca fique desatento de mim, porque eu sou necessitada do Senhor, meu Pai. E aqui, em nome de Jesus Cristo, eu consagro este vídeo ao Senhor, Espírito Santo, aleluia. Eu lhe peço, Deus, leva esta mensagem, Senhor, a muitas vidas e muitos corações. Porque eu creio, meu Deus, que a tua palavra salva, a tua palavra liberta, a tua palavra cura. Em nome de Jesus, Pai, através da tua palavra, abre o entendimento, meu Pai, deste homem, deste jovem, desta mulher que talvez tenha entendido, compreendido a tua palavra de maneira errada. Talvez ela serve ao Senhor de uma maneira errada. Mas eu creio que a tua palavra dá entendimento, abre os olhos espirituais. Leva esta mensagem, Espírito Santo, a muitas vidas e muitos corações. E fala, Senhor, fala com cada um, meu Deus, que receber este vídeo, esta oração. Que a mente espiritual se abra, que o desejo no seu coração de ser abençoado, de ser filho do Senhor, aconteça. Que, meu Deus, Espírito Santo, possa agir sobre todas as vidas e corações, aonde entrar este vídeo, esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, eu peço perdão aos amados, que eu tento de todas as formas me conter, né? Mas às vezes é mais forte que eu. Eu sinto muito a presença de Deus, amados, quando estou a ministrar a palavra do Senhor. Eu sinto muito a presença de Deus. Eu tento me conter, amados, mas às vezes não é fácil, né? Mas louvado seja Deus, né? Que a palavra de Deus se cumpra nas nossas vidas diariamente. Eu desejo a todos os irmãos e irmãs um dia abençoado, um dia próspero. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada vida e cada coração. Em nome de Jesus. Amém.